Meus amigos, eu fiz uma entrevista e agora é a segunda parte de uma entrevista muito importante, muito interessante, quando a gente fala tanto em ciência, em pesquisa, em tecnologia. Eu conversei com o jovem professor Marcel Botelho, ele é o reitor da Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA. A importância da imunização a partir da alimentação. Você que é do interior, cobre do seu vereador, do seu prefeito, como fazer e precisa levar esse conhecimento, tá certo? Programa de extensão pela internet. Saiba como é nessa conversa que eu tenho com o professor Marcel Botelho, reitor da UFRA. Conversa puxa conversa. O senhor fala aqui, falamos do cachorro, coronavírus e alimentos. Professora da UFRA dá dicas para uma alimentação segura. Perfeito. Isso aí. O coronavírus, alimento, me diga. Matoso, assim, cada um deste tema tem um especialista, tem um professor que produziu. Entendi. Tá? Eu posso te falar em linhas gerais reitor. Mas a especificidade, nós teríamos que trazer os donos da matéria para falar. Porque tem a ver. Tem a ver, lógico. Caramba, mas veja bem, o coronavírus, como qualquer doença, ele afeta o organismo como um todo. Sim. E se você estiver bem nutrido, né, você aumenta a sua barreira natural, a sua defesa natural de anticorpos para resistir melhor às doenças. Então, uma alimentação segura passa desde a higienização do alimento, porque quando você traz esse alimento à mesa, ele precisa passar por um processo de higienização. Sim. Coisa básica, mas que às vezes nós não nos damos conta, e veja que ao longo dessa pandemia nós aprendemos a lavar as mãos. Sim, sim. Nós negligenciávamos esse ato que é fundamental. Então, veja, se nós não negligenciávamos a lavagem das mãos, imagina a lavagem dos alimentos. Além disso, cada alimento tem, dentro da sua composição, mais uma vitamina, mais um mineral, que isso vai ser fundamental. Em geral, a alimentação balanceada é necessária. Agora, dependendo do tipo de enfermidade, e se fala muito, os médicos falam muito da necessidade da vitamina D, da vitamina B, da vitamina C. E você pode simplesmente ir numa farmácia e comprar esses suplementos. Mas eu te digo que a maneira mais gostosa e melhor seria com uma alimentação saudável. Não comprar os suplementos, mas ter uma alimentação saudável. Então é nesse ponto que os nossos professores relatam a importância de vários alimentos no nosso dia a dia, que eles sejam consumidos em quantidades adequadas para tornar eles balanceados no seu corpo. Isso eu posso até dizer o seguinte, independente da pandemia, eu não abri mão, até hoje eu tomo. Claro, pelo amor de Deus, não é receita, né? Porque depende também de organismo para organismo. Tem que procurar um profissional. Tem que ter. No meu caso, tomo limão, faço uma caretinha, mas não abro mão de tomar o meu limão todo dia. Da mesma maneira como eu não abro mão antes de tomar o café, tomar 600, 650 ml de água também todo dia. Mas tem gente que não gosta de beber água, é impressionante. Eu passo mal. Bem, então é médico, né? Mas essa questão do limão, por exemplo, Matoso, ele é um deles. Só mas me tem permita, gente que se dá mal porque tem problema de estômago. Me permita, já fizeram sal ali pra gente, mas eu não poderia deixar de terminar eu vou levar, porque isso aqui já é um outro programa que eu não sou besta. Eu não poderia deixar de falar neste programa aqui, a gente falou de algumas ações, e você disse, como é que isso pode ser aplicado? Nós temos, Matoso, uma das grandes avanços que nós tivemos ao longo deste ano de pandemia foi na área da extensão universitária. Sim, sim. Tem aqui. Foram inúmeros cursos de extensão que nós fizemos, por lives, usando o meio digital, mas este é um canal de comunicação da universidade com a sociedade que na nossa universidade nós incentivamos muito. Se eu quiser, que é a extensão universitária. Você tem acesso. O senhor pode dizer como? Aí, para escrever aí embaixo, Yuri. Se você acessar o site da UFRA, o site da UFRA, e ir lá procurar PROEX, Pró-Reitoria de Extensão. Lá tem vários cursos, lá tem várias ações que nós podemos fazer. E hoje mesmo tive reunião com 2 prefeitos para tornar
né, isso público a eles e mostrar que através de acordos de cooperação técnica, a universidade pode chegar até este município. Ou seja, ela não chega só através do ensino. Muita gente olha para a universidade pelo ensino, pelos cursos que ela oferece. Mas nós oferecemos também pesquisa e extensão. Isso é fundamental ser dito, porque muitos desses cursos aqui são cursos de extensão. A levar o conhecimento produzido, trabalhado na academia até a sociedade. Eu estou conversando com o professor Marcel Botelho. Esse já é um outro programa, quero logo lhe dizer. que já cortou aqui, eu não vou perder, pelo menos esse bloco aqui eu tenho que falar nesse programa, já aguardando para um próximo. Professor Marcel Botelho, que é reitor da UFRA. Tem uma questão aqui também. Professores da UFRA orientam sobre destinação correta dos resíduos domésticos. Perfeito. Isso é uma coisa que está no nosso dia a dia. Isso é fundamental. Isso dá um programa inteiro, porque certeza, eu só tô dando desde aquela frase que lixo não é lixo, pois é. E lixo pode ser dinheiro, pode ser emprego, pode ser renda. A destinação do lixo doméstico, ela é fundamental para a preservação ambiental. Todos nós somos favoráveis à defesa do meio ambiente, mas nem todos tomamos a atitude correta. Fala-se muito da educação ambiental. Sim. Eu digo que não só educação, é preciso ter atitude ambiental. O cidadão comum, todos nós precisamos ter a atitude correta. Senão, nós vamos ficar procurando os culpados. E às vezes o culpado está no espelho. Isso, está no espelho. Há um estudo que em 2050 nós vamos ter mais plástico do que peixe nos bares do Brasil, né? Exato. São estimativas que eu espero que não se concretizem. Tomara que não. E para não se concretizar, depende de mim, de você e de quem está nos assistindo agora. Eu vou lhe falar um negócio aqui, gente. Uma das minhas alternativas, eu moro num espaço pequeno, assim, se a gente for comparar com grandes propriedades, com micros propriedades. Mas quando se fala na área urbana, ela pode ser considerada uma grande área. Olha, pois é, mas quando eu comprei me chamaram de doido. Hoje me chamam de, talvez até de um latifundiário urbano. Mas quando eu comprei há 40 anos, porra, tu é doido, onde os diabos perdeu as botas? Infelizmente eu dei uma parada com o meu reciclável, porque eu não tenho como obrigar o pessoal do Aurá a ir lá, da cooperativa do Aurá, e nem o rapaz lá da Rua do Fio ir buscar, porque senão vai quebrar o carro deles. Mas eu espero em Deus que com o novo administrador de Ananindeua, o doutor Daniel, essa rua passe a melhorar e trafegar, porque é fundamental o gestor público fazer, e eu, como o senhor está falando aí, e eu fazer a minha parte também. E é uma cadeia produtiva de você separar. Quer dizer, o orgânico eu resolvo. Eu não tenho nenhum problema com o orgânico. Tá certo? Eu não tenho nenhum, eu resolvo. Mas o plástico, a garrafa, você não tem onde... Aqui nós não temos ninguém trabalhando com garrafa. Mas isso aí, vamos pular. História. É outra história. Vou falar aqui só da UFRA. O que é nuvem de gafanhoto? Corremos risco de nuvem de gafanhoto aqui na nossa região? Não, num curto período, não. Não corremos esse risco. Nós temos um ambiente mais equilibrado. Mais equilibrado, né? A floresta amazônica provê esse ambiente mais equilibrado. Então, essa nuvem de gafanhoto, ela é um ambiente que saiu do equilíbrio. E aí teve uma superpopulação. Aqui na Amazônia não temos previsão para isso. Veterinárias alertam para intoxicação de cães. Eu estou lendo aqui, porque esses assuntos interessam direto em cães, gatos e crianças por contato com produtos de limpeza. Vocês também tratam dessa questão? Também. O nosso curso de veterinária, trata da saúde animal, ele procura mostrar todas as possibilidades que nós temos no dia a dia. Com o pet, ele virou uma mania nacional. Muitos têm pets, mas nem todos têm o cuidado devido. Então, o produto de limpeza, ele pode ser altamente tóxico. E, às vezes, armazenamos de forma inadequada. Tanto para os bichinhos como para o filho, né? Como para as crianças. É verdade. Então, isso aí são alertas que o nosso grupo... Nós temos um grupo muito ativo na medicina veterinária que passa esses alertas, porque nós identificamos isso no nosso hospital veterinário. Às vezes chegam esses casos lá, chega o animal, está passando mal e tal, e a gente vai fazer a entrevista com o proprietário, com o tutor, e a gente descobre que possivelmente ali é uma intoxicação por um produto de limpeza. Possivelmente. Então, atentos a isso, passamos comunicações através destes grupos para a sociedade, para que ela entenda isso e absorva esse conhecimento
e tenha a atitude correta. Então, o armazenamento do produto adequado é fundamental para evitar problemas, tanto com o pet como com as crianças. E repara bem, essa questão do PET, né, nós temos, ao que se sabe, o faturamento, né, a movimentação econômica ultrapassa 20 bilhões no ano. É muito, né? Muito. É um mercado em franco crescimento. É um mercado em franco crescimento, mas que precisa ter muita responsabilidade. Aqui eu faço um alerta. Uhum. Nós temos muitos casos de abandonos de animais. Na sério. própria universidade, nós combatemos isso diuturnamente. Eu vi o lá do FPA, eu fiz até uma matéria. Perfeito. Nós temos esse problema também na nossa universidade. Temos cartazes, fazemos o trabalho de prevenção, mas o nosso campus é grande também, né? E às vezes encontramos isso. Pessoas vão até a universidade, porque como temos o hospital, como temos o curso, as pessoas acham que a gente pode cuidar de todos os animais. Então, a reprodução indiscriminada, às vezes o tutor ele compra um animal, ele compra um husky siberiano, ele compra um labrador, ele começa desse tamaninho. Mas daqui a pouco... Mas ele vai ficar desse tamanhão e aí começa a ficar incômodo e a pessoa abandona. Então, infelizmente, é preciso chamar a atenção para a necessidade de responsabilidade. O pet, ele não é simples, ele não é de pelúcia. Ele é um ser vivo que precisa ser tratado com cuidado. E não é barato. Não é barato. Então, pense se você tem condições, não só financeiras, mas como de espaço, de tempo para cuidar desse pet. Tem uma outra questão aqui. Espera lá, o pequeno, nuvem de gafanhoto, eu falei, desmatamento e degradação ambiental. Nós estamos falando em coronavírus, Sim. né? Mas o desmatamento e a degradação ambiental podem favorecer o surgimento de novas pandemias. Agora, vamos lá. Quando a gente fala em degradação ambiental, desmatamento, não sei das contas, enfim, sempre a gente pensa na floresta, mas aqui nós estamos no entorno com mais de 2 bilhões de habitantes, contando Belém e Ananindeua. Chegar a Marituba, Benevides, Santa Isabel, enfim, a região metropolitana de Belém. Só esse pedaço aqui onde nós estamos passa de 2 bilhões. Não houve uma degradação ambiental, não, doutor? Sim, sim. Veja, a partir do momento que você vai fazer a supressão de uma área florestal, qualquer que seja, e ocupa ela, seja com um sítio, com uma casa, com uma grande cidade, você necessariamente teve que fazer a remoção da cobertura vegetal. Isso tem um impacto. Nós precisamos, existem vários estudos que mostram a capacidade de sustentabilidade do planeta, de quantos seres humanos o planeta sustenta, porque todos eles vão ter que comer e beber. Né? Então, é preciso ter a dimensão exata até onde a gente pode ir. No caso da associação com pandemias, veja, nós temos o Instituto Evandro Chagas, que é referência mundial em doenças tropicais. E você tem essas doenças que esses vírus, essas bactérias, esses vetores estão na floresta, estão aqui no meio ambiente, nós convivemos com ele. Quando você avança numa área como essa, você se expõe a ela. Numa comparação bem simplória, por favor, não estou aqui comparando com o vírus, não. Sim. Mas qual é a probabilidade de você encontrar com o tubarão? Se você ficar em terra firme, zero. Se você for ao mar, existe uma possibilidade. Então, no momento em que você se expõe, né, e avança sobre a floresta, você avança também na possibilidade de um contato com estes organismos. Na Amazônia, existem coronavírus. Não necessariamente esse SARS-CoV-2, mas nós temos outras cepas de coronavírus. Quais delas seriam prejudiciais ou com potencial para uma pandemia? Esse é um estudo que o grupo de epidemiologia está fazendo, de outras universidades, né? E nós precisamos ter cuidado com isso, Matoso. Nós precisamos ter cuidado com o avanço que nós fazemos sobre a floresta para não sermos surpreendidos por novas viroses como essa. O senhor me falou logo no início que o senhor, seu pai, me conheceu da época lá da paróquia de Santa Cruz. Exato. Né? Então me remonta a uma passagem que eu tive na paróquia de São José de Queluz, onde eu conheci o professor João Castro, que já há anos aí trabalhava com a ideia de fazer casas com
como é que se chama, com uma arquitetura combinando com o meio ambiente. Eu lembro aqui que teve um paisagista, aluno do Burle Marx, o Natalino, eu conheci a casa dele lá em Mosqueiro, através Sim. do Dr. Paulo Pinheiro, Dr. Pedro Abílio. Sim. E eu fui lá, fiquei encantado. Eu particularmente gosto muito disso aí. Eu não sou Matoso à toa. Matoso é um lugar cheio de mato, então eu gosto, né? Então, assim, não há aqui... Eu fico vendo, agora mesmo eu vi perto do local aí, derrubaram a última grande árvore, que era uma seringueira gigantesca, provavelmente uma seringueira centenária. E aí, o que acontece? Não há como trabalhar, já que sou essa área, essas obras, essas casas, tá? Agora é o Minha Casa Minha Vida, mas agora vem um Casa Verde e Amarela, que é um projeto do atual governo, com outra possibilidade. Eu só tomara, deixa eu dar um recado bem aqui, desde já, porque de alguma maneira chega, né? Não é falar mal. Presidente Jair Messias Bolsonaro, se alguém chegar lá, pelo amor de Deus, não faça como eu vi em Minha Casa Minha Vida. Aquecedor de água em Santa Catarina, no Paraná, sim. Mas aquecedor de água em Santarém, Belém do Pará, dá licença. Não, mas o projeto é nacional. Dá licença, doutor, me perdoa aí. Santa Catarina, São climas completamente diferentes. Totalmente diferente. Talvez eu não tenha autorização para falar e talvez eu não seja a informação completa, mas eu estive em Santa Bárbara num projeto, uma ação que envolveu o Coronel Nildo do INCRA. Sim. E aí ele mencionou lá, mas você pode chamar ele para falar especificamente sobre isso. Boa dica, boa pauta. Mas ele mencionou que os projetos foram reformulados, né, para as casas com cuidados, com observar os erros do passado para não cometer. Então, me parece que esse seu pedido já foi atendido. Já foi atendido. Me parece que se eu não tenho autorização, não conheço o projeto, estou reproduzindo o Coronel Nil. Ele mencionou que as casas estavam melhor dimensionadas, melhor planejadas para a nossa realidade. Mas havia. Então, como a gente não teve essa informação, é por isso que é bom esse tipo de conversa, a gente não teve essa informação oficial e o projeto Minha Casa, Casa Amarela, né? Verde e Amarela, agora que está sendo anunciado para 2024, nós temos até 350 mil novas unidades para beneficiar o cidadão. Então, que bom! Vamos atrás do Coronel Nil. Então, assim, só terminando, essa possibilidade de você agregar o urbano, quer dizer, o concreto, o cimento, o asfalto, com algum tipo de arborização, sei lá, o oitizeiro, ou o próprio, qual é o que é pivotante, o IP, né? Pivotante, o IP. O oiti também, porque eu comprei lá do professor. A raiz penetra. Ela não faz isso tanto assim, né? Exatamente. Diferente do açaí. Diferente do açaí. Então, enfim, para adequar com o meio ambiente, porque a primeira coisa que faz é derrubar tudo que é árvore. Aí você fica naquele monte de, como dizia o saudoso Camilo Viana, ilhas de calor. É verdade. A gente entope os quartos e salas de ar-condicionado e depois fica todo mundo... É verdade. É uma discussão interessante isso, né? Isso aí é uma coisa que passa pela arquitetura, passa pela engenharia, novos materiais. Mas Tem que ouvir vocês também um pouco, não Também. Eu falei isso no início da pandemia, quando me perguntaram, e as aulas, quando é que vão voltar? Eu falei isso para um colega da imprensa, numa entrevista que eu dei, que eu disse que as universidades, as escolas, de uma forma geral, elas evoluíram na contramão do que nós precisamos hoje. Nós evoluímos para salas menores, maior adensamento, com condicionadores de ar, tiramos as janelas para melhorar a iluminação. Então, veja, nós fomos na contramão do que a pandemia nos exigiu hoje. Por isso a dificuldade de retomada, né, a busca da eficiência. Então, um professor para cada 50 alunos e tal, são números que faziam sentido naquele momento. No momento que chega a pandemia, que você precisa de espaçamento, que você precisa de maior arejamento, as nossas escolas evoluíram no sentido contrário. Pois é, então, olha, gente, por favor, desculpa, mas como ele disse, foi para um programa, esse já é o segundo, que nós vamos colocar. Eu vou terminar aqui só para citar uma situação. Espera aí, o Covid, espera aí um minutinho, que o apelido daquele colega é Covid. Ele é meu editor, eu tenho que trabalhar com ele, porque ele vive fazendo live por aí, entendeu? Grande figura. Uma pergunta que tem a ver com ele. Com muita gente, aliás, mas eu queria dizer, você já ouviu aquele prédio da desembargadoria, né, que tem ali?
ali na direção do Tinga, bem perto do prédio novo da Polícia Federal. Ali, viu, quem não sabe, o pessoal da minha faixa etária, é bom dizer para os nossos jovens adolescentes, ali era o Instituto Lauro Sodré. Antigamente, as escolas tinham aquele padrão, aquele pé direito, aquele janelão. A gente ainda tem aqui o Padre Carvalho. Perfeito. Ainda temos uma escola. Algumas casas também. Algumas casas que ainda tem esse pé direito. Mas hoje em dia, mas enfim, a modernidade... Tratava a corrida. Essas sementes que chegam de outros países, que você vai no YouTube, compra semente de pimenta, semente que vem de uns... eu não vou dizer o nome do país para não parecer perseguição, mas está bem aqui que eu vi. Pesquisador alerta sobre os riscos de receber e plantar sementes de origem desconhecida. Para terminar o programa de hoje. Matoso, isso é um crime contra o país. É mesmo, é? Isso é um crime contra o país. O doutor Luiz Pinto, que está agora no Ministério, à frente do Ministério, ele já alertou para isso, né? Essas sementes podem ser vetores de fungos, de bactérias que não existem aqui. Então, é preciso que eles passem por inspeção sanitária. Você tem as inspeções sanitárias, vegetais e animais, feitas pela própria Depará aqui no Estado, nessas agências de defesa agropecuária. Matoso, você adquirir, você viaja, você sai daqui, vai para o país, vai passear aqui na Colômbia, em qualquer lugar. Não traga material vegetal ou animal in natura sem passar pela fiscalização do Ministério da Agricultura. Você pode estar trazendo inadvertidamente uma doença que pode causar um dano gigantesco para qualquer uma das nossas culturas ou até mesmo doenças para os nossos animais. Não pode. Nós temos que criar barreiras fitossanitárias, sanitárias de uma forma geral. Veja a questão da mosca da carambola, Sim. que ameaçou o nosso polo de citricultura aqui em Capitão Poço, que não tem nenhuma das doenças que dizimou a citricultura no mundo. Capitão Poço é isento. Mas nós tivemos sobre ameaça aqui da mosca da carambola, que veio descendo da América do Central, está no Amapá. E nós temos que criar barreiras para que isso não chegue. Então, além desse transporte natural pelo vento, pelo próprio deslocamento do inseto... Você ainda traz. Você acelerar isso, e hoje com os aviões, veja o quanto foi rápida a disseminação dessa pandemia. Pois é. E um dia estava em Wuhan e no outro dia estava no mundo. Por quê? Porque nós temos voos e Wuhan é um hub de comércio mundial. De lá saem aviões para o mundo inteiro. E isso acelerou muito a disseminação desse vírus. Então, não faça isso com sementes, com materiais animais, vegetal, que você vá para outro país, consome, né, aproveita, mas não traz para cá, porque você achou aquele fruto bonito, aquela árvore bonita, aquela semente pode causar um desastre, não só na economia, mas na biodiversidade deste país. Meus amigos, eu conversei para um programa, mas eu já estou completando aqui o segundo programa com um assunto que tem tudo a ver com a gente, com o nosso dia a dia, com o meio ambiente, com a economia, com a alimentação. Sinceramente, são coisas... Eu falei ali do colega, porque na verdade a gente andou trocando umas figurinhas de umas sementes que oferecem, né? Certo. Eu tenho muito pavor disso daí, dessas coisas que vêm assim de fora. Mas nada a ver especificamente. Tinha outras coisas para perguntar, mas a gente vai deixar para outros momentos, porque é um tema riquíssimo. E eu espero, meu caro professor Marcel Botelho, digníssimo reitor da Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA, que tem tudo a ver com a nossa vocação, né? Muito obrigado. Desculpe se eu me alonguei, mas é porque eu tinha um amigo médico, foi presidente de um grande clube daqui, eu não vou citar o nome dele, mas a profissão dele, ele é especialista em dermatologia, né? Então, normalmente, em um determinado momento, que olha o doutor fulano de tal, doutor, aí o camarada mostrava aqui, isso aqui, né? Então, não é o caso, mas a gente não pode perder a oportunidade de conversar com uma autoridade como a sua figura, né? E com qualquer um outro professor com essas especificidades que nós vimos aqui. A gente não pode perder, porque o mundo precisa de respostas. E vocês, a ciência, tem. E a universidade está pronta para apresentar essas respostas. Nós precisamos de apoio,
nós precisamos de financiamento, esses têm insumos que você tem que comprar, nós temos a mão de obra qualificada. Precisamos do apoio para poder dar a resposta devida. Muito bem. Conversei com o professor Marcel Botelho, reitor da UFRA, aqui no Agora é com o Matoso. Uma aula. Um abraço e até a próxima. Conversa Puxa Conversa. Aí, pessoal, um grande abraço, que Deus proteja todo mundo. Eu acredito em Deus, eu sei que tem gente que, quando fala em Deus, que Deus, coisa nenhuma. Paciência, mas eu acredito, eu confio e sei que muitos de vocês estão também nessa. A força da oração, o poder da oração é muito importante para a gente se livrar de todos os males que às vezes nos chegam através de pessoas que queremos bem. Esse aqui é o pior, mas acontece. Um grande abraço e até a próxima.